Palavras e pensamentos constituem uma tremenda força vibratória, a qual sempre está a moldar o corpo e as ações do homem. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Aqui é a Lu Carvalho. No vídeo de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre lei da prosperidade, o poder da palavra, a lei de não resistência, a lei do karma e a lei do perdão, através desse livro de luz, O Jogo da Vida, de Florence Scovel. A lei da prosperidade. E o Todo-Poderoso será a tua defesa, e tu terás prata em plenitude. Uma das maiores mensagens deixadas ao homem através das Escrituras é a de que Deus é a provisão do homem e que o homem pode abrir mão, através de sua palavra expressa, de tudo que a ele pertence por direito divino. Contudo, o homem deve possuir uma perfeita fé na sua palavra expressa. Isaías disse: "A minha palavra não retornará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi expressa." Sabemos agora que as palavras e pensamentos constituem uma tremenda força vibratória, a qual sempre está a moldar o corpo e as ações do homem. Tudo aquilo que pedides em oração, crendo ser-lhe-á dado. Você deve pedir, agindo como se já o tivesse recebido. Se alguém pede para ter sucesso e se prepara para o fracasso, essa pessoa vai obter a situação para a qual se preparou. Por exemplo, um homem procurou-me para pedir uma palavra a favor de que pudesse saldar uma certa dívida. Descobri que ele passava todo o tempo planejando o que iria dizer para o seu credor quando não pagava a sua dívida, neutralizando assim as minhas palavras. Ele deveria ter se visto na condição de pagador da dívida. Temos uma maravilhosa ilustração disto na Bíblia, referente aos 3 reis que se encontravam no deserto, sem água para seus homens e cavalos. Eles consultaram o profeta Elias, que deu-lhes essa espantosa mensagem: "Assim diz o Senhor: vós não vereis o vento, nem vereis a chuva, contudo, podeis cavar todos os poços que for possível nesse vale." O homem deve preparar-se para aquilo que pediu, mesmo que não haja o mais ínfimo sinal de que isso possa vir a acontecer. Chegar ao âmago espiritual das coisas não é tarefa fácil para uma pessoa comum. Os pensamentos contraditórios de dúvida e medo surgem do subconsciente. Eles constituem um exército de alienígenas que se deve pôr em fuga. Isso explica por que frequentemente fica muito mais escuro antes do alvorecer. Uma grande transformação ou revelação é geralmente precedida de pensamentos tormentosos. Ao fazer-se uma declaração de elevada verdade espiritual, desafia-se a todas as crenças no subconsciente, e um erro é exposto, para que esse seja extirpado. Este é o momento em que a pessoa precisa fazer mais afirmações de verdade, repetidas vezes, e regozijar-se e dar graças pelo que já tenha recebido. Antes que me chames, dar-te-ei a resposta. Isto significa que cada dádiva perfeita e boa corresponde à espera do homem pelo seu reconhecimento. O homem só pode receber aquilo pelo que ele se reconhece um recebedor, um merecedor. Aquele que conhece a lei espiritual não se deixa perturbar pelas aparências e regozija-se, mesmo quando ainda esteja em cativeiro. Quer dizer, mantém-se fiel à sua própria visão e dá graças quando é chegado o fim, porquanto é uma graça que ele recebeu. Jesus Cristo deu-nos um maravilhoso exemplo disto. Ele disse aos seus discípulos:
Não digais vós que ainda faltam 4 meses para a colheita chegar. Digo-vos, pois, estai alerta, erguei os olhos e vede os campos, pois estão já maduros e prontos para serem colhidos. A visão de Cristo penetrou o mundo da matéria, e ele viu claramente o 4º mundo dimensional, as coisas como realmente são, perfeitas e completas na mente divina, de maneira que o homem precisa sempre manter a sua visão até o fim de sua jornada e pedir e agradecer pela manifestação daquilo que já recebeu. Pode ser sua saúde perfeita, amor, suprimento, recursos, autoestima, lar, amizades, profissão, sucesso e tudo mais. São todas ideias acabadas e perfeitas, registradas na mente divina, a própria supraconsciência do homem, e devem vir através dele, não para ele. O poder da palavra. Por tuas palavras serás justificado, e também por elas serás condenado. Uma pessoa que conhece o poder da palavra torna-se cuidadosíssima com o que diz e com o que conversa. Basta observar a reação que as suas palavras provocam para ver que elas não retornam vazias. Através de sua palavra expressa, o homem está continuamente criando leis para si mesmo. Eu sei, no meu próprio caso, custou-me muito a livrar-me de uma crença de que uma certa coisa me causava desapontamento. Sempre que aquilo se passava, invariavelmente viria o desapontamento logo depois. Descobri que a única forma pela qual seria capaz de lidar com aquilo era estabelecer uma mudança em meu subconsciente, fazendo a seguinte afirmação: não existem 2 poderes, mas somente um poder, Deus. Portanto, não existem desapontamentos, e aquilo que acontece comigo significa uma surpresa agradável. De imediato percebi uma mudança, e surpresas agradáveis começaram a aparecer no meu caminho. Devido ao poder vibratório das palavras, o que quer que o homem diga, ele começa a atrair para si mesmo. As pessoas que continuamente falam de doenças, invariavelmente as atraem. Se o homem desejar ao outro má sorte, com certeza ele atrairá má sorte para si próprio. Se ele desejar auxiliar alguém para que tenha sucesso, ele estará desejando e auxiliando-se a si mesmo rumo ao sucesso. O corpo pode ser renovado e transformado através da palavra expressa e da visão clara, e a doença poderá ser completamente extirpada da consciência. Um metafísico sabe que toda e qualquer doença tem uma correspondência mental, e que a fim de curar o corpo é preciso primeiro curar a alma. A alma é a mente subconsciente, e ela deve ser salva do pensamento errôneo e iníquo. No Salmo 23, lemos: Ele restaura a minha alma. Isto significa que a mente subconsciente ou a alma deve ser restaurada com as ideias corretas, e o casamento místico é o casamento da alma e o espírito, ou o subconsciente e a mente supraconsciente. Portanto, Deus e o homem tornam-se um só. Eles precisam ser um só. Quando o subconsciente completa-se com a ideia perfeita da supraconsciência, Deus e o homem tornam-se um só. Eu e o Pai somos um só. Isto quer dizer que ele é uno no reino das ideias perfeitas. Ele é o homem feito à semelhança e imagem, imaginação de Deus.
e recebe o poder e domínio sobre todas as coisas da criação, sobre a sua mente, sobre o seu corpo e sobre as suas ações. Faz sentido, então, dizer que em toda doença e infelicidade advém da violação da lei do amor. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros. E no jogo da vida, o amor e a boa vontade são as regras mais importantes. Qualquer desarmonia no exterior indica haver uma desarmonia mental. Assim, o exterior reflete o interior. Os únicos inimigos do homem estão dentro de si mesmo, e os inimigos do homem serão aqueles dentro de sua própria casa. A personalidade é um dos últimos inimigos a ser vencido, uma vez que este planeta está apenas fazendo a sua estreia em termos de amor. Era a mensagem de Cristo: paz na terra aos homens de boa vontade. Portanto, o homem iluminado esforça-se para aperfeiçoar-se ante o seu próximo. Sua obra está com ele mesmo, para espalhar boa vontade e bênçãos a todos os homens. E o maravilhoso é que, se alguém abençoa uma pessoa, esta não tem forças para prejudicar aquele que a abençoou. A lei da não resistência. Não resistas ao mal. Não te deixes sobrepujar pelo mal, mas sobrepuja o mal com o bem. Nada nesta terra pode resistir a uma pessoa que seja absolutamente não resistente. Os chineses dizem que a água é o mais poderoso elemento, porque ela é perfeitamente não resistente. Ela pode desgastar uma rocha e ao mesmo tempo varrer tudo o que encontrar pela frente. Jesus Cristo disse: não resistas ao mal, pois ele sabia que na realidade não existe o mal. Portanto, nada há para resistir. O mal adveio da vã imaginação do homem, ou de uma crença em dois poderes, o bem e o mal. Existe uma lenda antiga de que Adão e Eva comeram o fruto proibido da árvore da vida, e daí viram dois poderes ao invés de um só poder, Deus. Portanto, o mal é uma falsa lei que o homem estabeleceu para si próprio através de psicoma ou do sono da alma. Sono da alma significa que a alma do homem tem sido hipnotizada pela crença humana no pecado, na doença e na morte, e etc., que consiste em pensamentos carnais ou mortais, e as ações do homem exteriorizaram em suas ilusões. A alma do homem é seu subconsciente, e o que quer que sinta profundamente, bem ou mal, é retratado externamente por esse fiel escravo. O seu corpo e as ações demonstram o que este tem estado a retratar. O homem que adoece retratou a doença, o homem pobre, a pobreza, o homem rico, a riqueza. A resistência é como um inferno, uma vez que ela coloca o homem em um estado de tormenta. O homem só pode extrair a ideia certa da não resistência através da compreensão espiritual. Meus leitores frequentemente diziam: eu não quero me transformar num capacho. Eu respondia: quando você utiliza a não resistência com sabedoria, ninguém jamais será capaz de passar sobre você. A lei do karma e a lei do perdão. O homem é recompensado somente na medida do que também ele oferece. O jogo da vida é como se você jogasse um jogo de bumerangues. Os seus pensamentos, fatos e palavras voltam para si mais cedo ou mais tarde, com espantosa exatidão.
Trata-se da lei do karma. Na língua sânscrito significa volta, retorno, rebate. O que quer que o homem semear, assim vai colher. A vingança é minha, eu darei a contrapartida, diz o Senhor. Lei. É a lei que executa a vingança e não Deus. Deus vê o homem perfeito, criado à sua própria imagem e semelhança, imaginação, e ao qual é dado poder e domínio. Esta é a ideia perfeita do homem, registrada no Espírito Divino, à espera do reconhecimento do homem. Porquanto o homem só pode ser aquilo que ele acredita ser, e somente atinge aquilo que acredita atingir. Nada jamais acontece sem que haja um espectador. Trata-se de um ditado antigo. O homem primeiro vê o seu fracasso ou sucesso, sua alegria ou mágoa, antes que isso passe a ter visibilidade concreta a partir das cenas desenhadas em sua própria imaginação. Observamos isso na mãe que visualiza a doença para seu filho, ou na mulher que vê o sucesso de seu marido. Jesus Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A obediência precede a autoridade, e a lei obedece ao homem quando este obedece à lei. A lei da eletricidade deve ser obedecida antes que esta se torne uma serva do homem. Ao ser manipulada de forma ignorante, ela se torna uma inimiga mortal do homem. Tal se passa também com as leis do Espírito. De modo que o conhecimento da lei concede ao homem o poder de livrar-se de seus erros. O homem não pode forçar no exterior a parecer o que ele não é. Se ele desejar riqueza, deve primeiro ser rico na consciência. Jesus Cristo trouxe a boa nova, o Evangelho, de que havia uma lei superior à lei do karma, e de que aquela lei transcende a lei do karma. Trata-se da lei da graça, ou o perdão. Trata-se da lei que liberta o homem da lei de causa e efeito, a lei da consequência, sobre a graça e não sob a lei. Aprendemos que neste plano o homem colhe aonde ele nem sequer semeou. As dádivas de Deus são simplesmente derramadas sobre ele. Tudo o que o reino conceder será dele. Este contínuo estado de graça está à espera daquele que tenha se libertado do pensamento humano ou mundano, terreno. O pensamento mundano é aquele do pecado, da doença e da morte. Cristo viu neste pensamento sua absoluta irrealidade e afirmou que a doença e a dor passarão e a própria morte, o último inimigo, será vencido. Agora sabemos que, do ponto de vista científico, a morte poderia ser vencida ao estamparmos nosso subconsciente com a convicção de obter eterna juventude e vida eterna. O subconsciente, sendo simplesmente força sem direção, aceita e cumpre ordens sem as questionar. Ao trabalharmos sob a direção do supraconsciente, o Cristo ou Deus que existe dentro de cada ser humano, a ressurreição do corpo será alcançada. O homem já não mais deitará e entregará o seu corpo à morte, mas será transformado em um corpo elétrico, tal como decantado por Walt Whitman, pois a cristandade se fundamenta no perdão dos pecados e em um túmulo vazio. Assim, finalizamos esse livro maravilhoso. Espero que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma. E se gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você gosta.
e deixa seu comentário sobre o que você achou desses ensinamentos. Gratidão e até mais!